Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, eu sou Andres Leite, estratégia de relacionamento da Mais Soluções Sustentáveis, e esse é o espaço técnico do cooperativismo, coordenado pelo Sistema OCB de Rondônia, no AgroLab Amazônia 2021, que tem coordenação geral do Sebrae. Como base estrutural, elencamos 5 pilares de sustentabilidade com perspectiva do ramo agropecuário e cooperativista. Destacamos que na região Amazônia, as cooperativas agropecuárias são, em sua maioria, da agricultura familiar, apontando, então, a relevância de ações de fortalecimento desses negócios, diante de sua importância em relação à sustentabilidade desse bioma, mais importante do planeta, e da segurança alimentar de seu povo. Nesse sentido, o Sistema OCB Nacional vem buscando ampliar ações estruturantes de apoio a estas cooperativas, e baseado em ações exitosas das unidades estaduais do Sistema OCB, com destaque para o Pará, criou a Acelera COP, motivo pelo qual temos como tema desta palestra os 5 pilares da sustentabilidade cooperativista, agropecuária, e o Acelera COP, que será abordado por mim, e também terá a participação da gerente de desenvolvimento organizacional Sescop Nacional, Susan Vilela, que poderá abordar um pouco a visão do Sescop e seu papel nesse projeto, assim como Camila Japp, gerente de projetos da DGRV na América Latina, que, por sua vez, é parceira direta no Acelera COP, além dos senhores Júnior Serra, superintendente do Sistema OCB do Pará, e William Ramos, superintendente do Sistema OCB de Rondônia, que já contam com as ações do Acelera COP. E agora, para apresentar o Acelera COP, chamo a superintendente do Sistema OCB Nacional, Tânia Zanella. É com você, Tânia. Obrigada, Andrews. É um prazer para a gente do Sistema OCB poder estar aqui participando desse evento do AgroLab. É uma iniciativa aí que já de antemão cumprimento todo o sistema Sebrae, aonde certamente teremos a participação do cooperativismo muito forte, do cooperativismo amazônico. Importante essa participação, essa proximidade com o nosso sistema cooperativo. E a minha missão hoje aqui é falar um pouquinho do que vocês todos que nos assistem sabem do potencial que a região amazônica tem, do potencial que a região, e em especial as nossas cooperativas, têm no setor produtivo como um todo. Nesse dia, faço aqui o lançamento do Acelera COP. O que é esse programa que foi tão trabalhado e tão projetado aí para apresentar e colocar à disposição das nossas cooperativas? Ele é uma parceria com o sistema DGRV alemão. Nós, na verdade, fomos buscar o exemplo que já tinha no estado do Pará e potencializamos, incorporamos ele a outros indicativos que nós tínhamos aqui no Sistema Nacional, e hoje ele é um programa, então, aqui nacional. Mas, nesse primeiro momento, ele vai ser aplicado apenas a 5 cooperativas de 2 estados, que é o Pará e Rondônia, nesse primeiro momento. Em 2022, já projetando aí também a participação de 2 estados, que é o estado de Pernambuco e o estado Pernambuco e Ceará. Então, nós estamos com uma expectativa muito alta, muito positiva desse programa. Na verdade, a nossa intenção é ajudar, apoiar as cooperativas dentro do processo todo de gestão e governança,
colocando as cooperativas em staff de concorrência, né, de participação, de equilíbrio com o sistema convencional, podendo aí alçar maiores voos, né, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A gente sabe do potencial da região, nós temos cooperativas aí já da região amazônica que já projetam seus produtos para o mercado internacional e também interno, mas a gente sabe que nós temos um potencial enorme ainda que a gente precisa trabalhar. Então, esse programa, ele tem essa intenção de alavancar as cooperativas, desenvolver as cooperativas, para que a gente chegue aí no patamar esperado, que é o que merece aí todas as nossas cooperativas aí da região amazônica. O foco principal desse programa é buscar o que tem mais em potencial na região, que é a agricultura familiar, que é muito diferente de outras regiões, mas que ali, na região amazônica, no norte do país, a gente sabe que ainda tem a presença forte e marcante da agricultura familiar. Então, a gente quer, sim, buscar como foco principal os agricultores, né, os que fazem agricultura familiar. Mas, para além do Acelera Coop, que vai trabalhar mais a gestão, a governança dentro dessas cooperativas, potencializando esse potencial e levando ela ao patamar de desenvolvimento, a fim de que ela ingresse, né, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, a gente também tem outras produtos e serviços que o Sistema OCB oferece a esse grupo de cooperativas. Nós estamos numa parceria, num acordo de cooperação com a Apex, que é a agência aqui de exportação, com vários programas voltados não só para as cooperativas que já exportam, mas as cooperativas também com potencial, e aí olhando, sim, mais para a região norte e nordeste. Também temos alguns materiais internos dentro das nossas plataformas de EAD, que é o nosso Capacita Coop, aonde a gente coloca aí informações e conteúdos para que as cooperativas, num primeiro momento também, possam ter acesso a esses conteúdos e se fortalecer quando buscarem esses mercados. Então, nós temos o e-book, que nós chamamos e-book Primeira Exportação, mas que, na verdade, faz todo um processo, todo um apanhado de conteúdo inicial para as cooperativas que estão iniciando. Para além disso, também, nós temos parcerias com o Ministério da Agricultura, incentivando e participando cooperativas de feiras e missões internacionais e também nacionais. Isso tudo porque a gente sabe do potencial da região e a gente quer fortalecer e colocar as cooperativas nesse patamar. Colocar as cooperativas com essa pujança que a gente sabe que tem ali na região amazônica. Então, para a gente é uma grata satisfação de estar aqui anunciando e lançando esse programa Acelera Coop, que nesse início, conforme eu falei, está ainda restrito a alguns estados, mas com a ajuda de todos, e com certeza vai ser um sucesso nesses primeiros passos, a gente vai alcançar voos bem maiores e ter toda aí a região amazônica ingressada nesse programa. Então, hoje o meu papel era esse, quero cumprimentar novamente ao sistema Sebrae por esse AgroLab, uma iniciativa muito importante, e também a participação de todas as nossas organizações estaduais do Norte e também das nossas cooperativas da região amazônica. Sucesso a todos, desejo que esse evento seja o mais salutar possível aí, em busca de informações e levando as nossas cooperativas no patamar que elas merecem. Muito obrigada e ficamos aqui à disposição de vocês. Ok, agora eu vou, então, apresentar a metodologia do Acelera Coop, falar um pouco do Acelera Coop. E agora, então, vamos apresentar a metodologia, né, do Acelera Coop. Os 5 pilares, então, o tema desse painel são os 5 pilares da sustentabilidade nas cooperativas agrofamiliares e o programa Acelera Coop. É importante dizer por que colocamos aqui cooperativas agrofamiliares. Porque boa parte, a maioria das cooperativas do
da região amazônica são da agricultura familiar. E, obviamente, existem vários desafios estruturais para essas cooperativas. Então, o que é o programa Acelera Coop? Então, é uma solução de desenvolvimento organizacional com visão sistêmica para cooperativas agropecuárias de pequeno porte, ou seja, com faturamento até 100 milhões de reais por ano, localizadas na região Norte e Nordeste e em estágios de desenvolvimento de existência ou sobrevivência. O objetivo é desenvolver a capacidade dessas cooperativas de conduzir o próprio desenvolvimento e fornecer soluções voltadas à melhoria de seus processos gerenciais, de gestão e de governança e o fortalecimento da sua participação no mercado, a fim de ampliar seus resultados econômicos e financeiros e contribuir para a sustentabilidade e, acima de tudo, gerar ambiência de garantia de bem-estar e dignidade para sua gente, ou seja, os cooperados, os próprios produtores e seus familiares. E qual foi a motivação, né, de se criar um projeto específico para essa região? Vamos falar aqui um pouco de algumas considerações desse cenário atual, baseados nessa experiência amazônica, onde a gente vem percebendo uma repetição comportamental de padrões nos diferentes estados e regiões desses estados. Estados como Rondônia, Pará, Amazonas, são estados gigantescos, que têm diferença nas suas regiões, né, no estado. A gente vai percebendo, até antropológicos, né? O estado do Pará, por exemplo, parece que tem 3 estados em um só, devido às suas diferenças migratórias, suas diferenças geográficas, mas ainda assim, e mesmo comparando com outros estados, a gente vai percebendo algumas repetições de padrões. Vamos falar um pouquinho dessas repetições de padrões nessas cooperativas, nesses tipos de negócio. É o amadorismo na gestão desses negócios. Então, muitas vezes, esses negócios são formados, né, por agricultores, por produtores, se tornam um negócio e é feito de forma amadora a gestão desse empreendimento. Esses negócios, muitas vezes, são resultantes também de movimentos sociais, onde se tem toda uma dinâmica, né, de busca por melhoria, né, de cenário econômico, busca para fugir de atravessador, ou para minimizar o impacto, né, do achatamento de preços que o atravessador impõe, busca por estrutura, busca por logística para dar escala produtiva. Muitas vezes esses movimentos sociais têm um tipo de dinâmica. E após, quando se torna um negócio, são novos desafios que surgem. Muitas vezes esses membros não estão preparados para esse processo. Outro exemplo que se repete muito no cenário amazônico é o fomento para a verticalização de cadeia por ações assistencialistas. O que a gente quer dizer com isso? São formadas muitas vezes a partir de fundos, de projetos, de editais, emendas parlamentares ou programas governamentais, vão lá e fomentam a sua verticalização de cadeia, o que é fábricas, indústrias, às vezes gigantes, e são colocadas, né, destinadas a cooperativas. Então, isso também tudo de uma forma assistencialista, ou seja, a cooperativa não teve a maturidade realmente sendo levada numa linha do tempo racional, no sentido de ir crescendo o entendimento do negócio até chegar a verticalizar a cadeia produtiva. Ela já recebe de cara muitas vezes, e muitas vezes ela não está preparada para gerar o negócio, a cooperativa, a parte comercial em si, quanto mais, né, falando-se de industrialização. Então, a gente tem esse paradoxo do produtor versus empresário, né, industrial. O que a gente quer dizer com isso? Os conhecimentos dessa gente batalhadora está ali muito voltado, muitas vezes, para a produção. É um conhecimento riquíssimo e necessário que poucos têm. Uma inteligência imensa para isso, lidar com a natureza, e na Amazônia, a realidade amazônica não é uma coisa fácil. Eles sabem. Porém, os conhecimentos necessários para tocar um negócio ou até uma agroindústria, muitas vezes eles não têm isso, não possuem isso, estão gerando instabilidade na condução desse tipo de empreendimento. Isso vai gerando desafios de governança, né? Então, a gente muitas vezes tem até a profissionalização da gestão de uma forma terceirizada, ou seja, contratada, técnicos, né, administradores ou das diferentes áreas de gestão, né? Isso traz benefícios, mas também traz armadilhas. O que a gente vai começando a perceber nessa repetição de comportamento? Que alguns desses empreendimentos acabam ficando reféns desses técnicos, muitas vezes, que assumem essas posições, né, de gestão,
e muitas vezes fica centralizado, né, na mão deles. Isso é um problema, né, em relação à governança desses negócios. Outro exemplo também de repetição de comportamento muito importante nesse processo são a formação das diretorias, né, que a gente coloca aqui de uma forma provocativa, dizendo prêmio de reconhecimento ao companheiro versus aptidão profissional. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes vem nessa batalha, como a gente disse anteriormente, ali nos trabalhos de movimentos sociais, né, da busca por uma mudança no processo, aí se constitui uma cooperativa, e na hora de formar uma diretoria, não é levado muitas vezes a aptidão. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes o seu João está ali, batalhou todo esse processo, e quando vai formar, né, a diretoria, quem é que vai assumir a direção financeira? Pô, não, mas o seu João está aqui desde o início, nessa batalha, não, o seu João tem que ser um dos diretores, prêmio, né, um reconhecimento. Porém, às vezes, o seu João não tem habilidade com planilhas, ou com qualquer outra forma de gestão financeira. A dona Maria, ela é uma das maiores produtoras de maracujá, isso é muito importante para a nossa cooperativa, né, nesse processo. Então, ela tem a diretoria comercial, então a dona Maria vai assumir a diretoria comercial. Só que muitas vezes a dona Maria não gosta sequer de se relacionar com o público. Então, é isso que a gente diz um pouco em relação, né, à aptidão realmente desses membros. Em estudos que a gente vem fazendo, em trabalhos que a gente vem fazendo de campo, a gente vem percebendo muito isso, essa repetição de comportamento, onde as pessoas que ocupam alguns cargos, né, especialmente executivos, não têm a aptidão realmente para estar naquele, não foi levado em consideração a aptidão para estar nesses cargos. E aí a gente tem uma problemática com perfis de gestores. Temos, inclusive, gestores também que muitas vezes centralizam o processo, né, da cooperativa, e isso se dá tanto porque pode ser o perfil do próprio gestor de ser assim, né, do presidente, né, do diretor da cooperativa de ser assim, ou muitas vezes também pela distância entre os cooperados e a própria diretoria na dinâmica que se dá no dia a dia, no cotidiano desses empreendimentos cooperativos. Outras repetições de comportamentos também interessantes da gente apontar é o desafio contábil. A contabilidade no Brasil, ela é já a gente precisa de imensa dificuldade de se entender a contabilidade no Brasil. E a contabilidade cooperativista, ela existe também algumas diferenças em relação, digamos, à convencional, de empresas convencionais, podemos chamar assim. E, voltando ainda o que a gente colocou, que muitas vezes são produtores rurais, né, que se tornam, né, empresários a partir da constituição da cooperativa, a gente começa a ter problemáticas, infelizmente, que se repetem. Várias cooperativas a gente vem acompanhando com problemas na sua contabilidade, às vezes inviabilizando o próprio negócio por multas, por, enfim, diversas problemáticas nesse sentido da contabilidade. E eles ficam na mão, muitas vezes, de contadores, e os contadores, de uma forma geral, os próprios contadores, às vezes, não sabem, né, as nuances do sistema cooperativista de negócio. Outro apontamento que a gente faz é o mito dos 15%, que a gente coloca entre aspas aqui de uma forma provocativa, mas isso varia, às vezes é 20%, 10%, mas o que a gente quer dizer isso? É entre a relação cooperado e cooperativo. Às vezes o cooperado chega com o seu produto na cooperativa e aí quer comercializar esse produto. A cooperativa vai e promove a comercialização desse produto. E como se define qual é o percentual, né, qual é o ganho da cooperativa e o que é pago para o cooperado? Às vezes é formado de forma arbitrária e aleatória essa definição. Então é 15%. 15% fica para a cooperativa. Nós tivemos exemplos de trabalhos com algumas cooperativas que estavam fechando operações que só de imposto pagavam 12%, ainda pagavam logística, e já haviam aumentado quase que 150% da sua margem de lucratividade, a partir de posicionamento de mercado. Porém, a conta estava fechando de forma inviabilizando o processo, uma vez que não foi feito realmente, apesar do cooperado estar ganhando mais dentro do processo, mas isso fica de uma forma desequilibrada, atrapalhando o próprio negócio. Então, isso tudo se dá também por se ver a cooperativa, muitas vezes, como fim, não como meio. Ou seja, como as cooperativas ainda não têm essa relação de gerar serviços, né, de gerar
uma interação maior com o seu cooperado, cooperativa, às vezes o cooperado enxerga a cooperativa como mais um ponto de venda, como mais um ponto de comercialização, não se entendendo, né, não se enxergando como real dono deste negócio, e vendo isso como meio de mudança, de desenvolvimento, buscando agregação de valor, buscando sustentabilidade a longo prazo para os seus próprios, né, negócios, para as suas próprias operações de comercialização. Então, aqui a gente vai falar um pouco dos enfrentamentos. Então, falamos de alguma das repetições padrões, aquelas que a gente, e comportamentos, aqueles que a gente vê de maior impacto, né, nesse cenário da agricultura familiar, das cooperativas da agricultura familiar na Amazônia. E agora a gente vai falar um pouco, então, quais são os enfrentamentos propostos a partir da metodologia sistêmica do AceleraCoop. Primeiro, a gente, né, traça um diagnóstico, né, T0, né, com foco nas causas e não nas consequências. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes a gente chega no negócio cooperativo e percebe que ele não tem um plano de negócio ou um planejamento estratégico. Então, a gente simplesmente não busca, não tem um planejamento estratégico, vamos gerar um planejamento estratégico. Nós procuramos as causas de por que essa cooperativa não tem um planejamento estratégico. Então, nós fazemos, junto a isso, uma busca, um diagnóstico nos processos de formação histórica daquela cooperativa. De que forma ela se formou? Aquela cooperativa foi formada porque já havia uma interação da comunidade e que se buscava de forma coletiva, ou foi, por exemplo, um fomento de uma agroindústria na região que precisava, né, agregar produtores de forma coletiva, e para isso surgiu uma cooperativa. Isso difere muito, né, esses dois caminhos, dentre de vários caminhos possíveis para a formação de um negócio cooperativo. E nisso fazemos também análise de crenças e valores. Existem, infelizmente, muitas cooperativas em que os cooperados não acreditam no cooperativismo, por incrível que pareça. Então, a mentalidade também, muitas vezes, não é coletivista. Então, tudo isso a gente busca entender para saber de que forma as abordagens de base, as abordagens estruturais, faremos mais na frente, quando estivermos debatendo as soluções. Além disso, a gente traça um mapa de traumas. O que é esse mapa de traumas? Traumas de ações de negócio e de projetos de apoio. Ações de negócio. Com todo esse cenário, com todas essas problemáticas que a gente já vem citando, com essas repetições de comportamentos, com essas repetições, né, de padrões que a gente vai verificando, né, que atrapalha a gestão, que dificulta toda a condução de negócio, não são poucas as ações, né, de negócio, obviamente, que não foram exitosas. Isso tudo vai gerando estigma em torno do cooperativismo, inclusive. Cooperativa não dá certo, cooperativismo não dá certo, mas muitas vezes o problema não está no cooperativismo, sim na forma da gestão, na forma de gerir esse negócio. Então, a gente entender isso, tanto nos fazem saber como, tecnicamente, abordar melhor as temáticas junto a essas cooperativas contempladas com o projeto, como também aprender com esses processos em relação às diferentes cadeias produtivas e produtos que são, né, direcionados a essas cooperativas. Além disso, esse mapa de trauma também fazemos nos projetos, sobre projetos de apoio. Ações como essa, do sistema OCB, né, são comuns na região amazônica, muitas vezes. Então, existe trabalho com outros órgãos, universidades, ONGs, governamentais, projetos de variadas formas. E muitos deles, infelizmente, não são exitosos, são curtos, de curto espaço de tempo, ou chegam com objetivos não muito claros, né, deixando alguns traumas, como a gente colocou aí nessa fala, nesse tema, em relação aos atendidos, aos contemplados. Então, quando a gente chega, muitas vezes, com uma metodologia nova, ou busca um projeto novo, muitas vezes está desgastado esse processo. Isso vem ocorrendo, a gente vai vendo em muitas cooperativas que muitas vezes elas estão com o pé atrás. Mais um projeto, mais uma consultoria, mais um diagnóstico. Então, a gente tem que entender também que projetos passaram por ali, por essas cooperativas, que cenário que foi deflagrado, que deu certo e principalmente o que não deu certo, para entender também, aprender com esses processos, mas também entender como abordar, né, as temáticas que queremos levar junto às cooperativas. É imprescindível, né, ao nosso ver, é imprescindível que antes de levar qualquer solução, ensinar qualquer processo, a gente precisa aprender sobre a cooperativa, sobre
esse negócio, sobre o seu histórico e principalmente sobre suas pessoas. E para isso, né, criamos, né, diante dessa complexidade, desse olhar geral, né, para essas cooperativas e esses tipos de negócios, os pilares da sustentabilidade cooperativista agrofamiliar, que consiste em quê? Definimos 5 pilares. Isso é baseado, né, também na experiência de condução de projetos já há algum tempo com essas cooperativas, onde, quando iniciamos alguns processos com essas cooperativas, a primeira coisa que se era colocada como demanda era o mercado. Nós precisamos de mercado, a cooperativa precisa de mercado. Então, fizemos alguns trabalhos de abertura de mercado, fizemos alguns trabalhos de aproximação com a associação de supermercados, associação de bares, restaurantes e lanchonetes, fizemos posicionamento, até trabalhos para buscar mercado externo, posicionamento em outros estados, como das regiões sul e sudeste, e até no mercado institucional, né? PA, PENAI. Porém, quando a gente começou a perceber as demandas existentes, às vezes as cooperativas não conseguiam atender, mesmo tendo o mercado aberto. Isso mostrava uma necessidade de olhar um pouco além. Não se havia padronização, muitas vezes, principalmente escala produtiva, também sendo visualizado muito entrega de produtos ainda de base primária, ou seja, entregar manga e não a polpa de manga, ou a manga desidratada, ou um doce de manga, algo nesse sentido. E assim vai com os demais produtos. Então, buscamos algumas ações de agregação de valor e verticalização de cadeia para poder viabilizar, a gente entende, né? E para viabilizar realmente empreendimentos da agricultura familiar, precisa agregar valor, né? Diante das escalas produtivas que existem, né? Não vai ser possível pelo volume e com valores achatados, que são muitas vezes na base primária, de se gerar viabilidade para esses negócios. Então, também visualizamos a agregação de valor e verticalização de cadeia como necessário nesse processo. E, obviamente, para tudo isso, né, temos que ter gestão, trabalhar a gestão, né, e de que forma a gestão vai ser trabalhada diante desse público-alvo. Mas nesses 2 pilares aqui da base é que hoje a gente entende como o principal desafio agora para a sustentabilidade desses empreendimentos, né, dessas cooperativas da agricultura familiar, que é produção e organização social para empreendimento. Então, a produção, a gente tem a problemática muito grande de escala produtiva, primeiramente, que advém de vários fatores, como a própria necessidade de planejamento da produção, a própria necessidade, né, de tecnologia para produzir, né, a própria questão de logística nesse ambiente amazônico, que eu não preciso nem falar dos desafios continentais impostos por uma região como essa, acesso a insumos. Então, são vários dos desafios que fazem a necessidade de se olhar de uma forma mais inteligente e estratégica para a produção, né, que é a base, né, onde gera o recurso, são os produtos, obviamente, que geram, né, o desenvolvimento econômico desses empreendimentos. E, para isso, tudo isso tem que ser visto a partir das pessoas, né? São as pessoas que estão nesse processo todo. E tudo é feito pelas pessoas. Então, os grupos produtivos, quem são esses cooperados? Qual é a sua relação real com a cooperativa? Seu nível de consciência e de entendimento. A gente ouve muito falar, às vezes, que a questão do cooperativismo é um problema cultural, né? Na Amazônia. Existe muito individualismo e que, muitas vezes, né, o Sul é o exemplo, né, e que isso vem de uma cultura que veio da migração europeia. E aí é uma provocação que eu sempre faço, que é isso mesmo, né? Os europeus, então, são coletivistas, ok, mas sempre foram, e a gente olha um pouco passado, do velho mundo, e nem sempre, né? Quantas guerras, quantas pragas, quantas doenças, quantos colapsos ambientais fizeram, né, coletivistas. Né? Então, foi a dor, o processo, o crescimento que eu enxergo, né, uma opinião pessoal, de que os tornaram, né, conscientes. Então, para mim, o que faz realmente as pessoas trabalharem de forma coletiva são 2 coisas: necessidades e conscientização. E a necessidade na Amazônia se tem muito.
Então, o trabalho que a gente busca agora é a conscientização a partir de ações práticas, mostrando a coletividade como ferramenta de trabalho em cooperação. E nisso, vamos falar então de uma agenda mínima dentro desses processos para que a gente gere processo realmente de enfrentamento. E que se baseia, a partir disso, se baseia a metodologia do AceleraCOP. Então, dentro de organização social, a gente elencou aqui, dentro de várias soluções, de várias ações estruturantes que teremos que fazer, uma agenda mínima para cada pilar desse que a gente entende que é basilar para o processo de desenvolvimento das cooperativas. A primeira de tudo é a conscientização, como eu estava falando, coletivista. Não é possível simplesmente achar que só para se formar uma cooperativa, eles se tornam cooperantes, né? Não. Primeiro, é preciso trabalhar a conscientização cooperativista. E a gente tem uma problemática, muitas vezes, o seu processo de enfrentamento, suas dificuldades, tudo isso gera um desgaste entre as pessoas. E que muitas vezes não percebem, dentro desse processo todo, que algumas questões os fogem, né? Mas são seres humanos. Algumas questões que eu quero dizer é o conhecimento sobre gestão, sobre o mercado, a forma e a concepção que aquele negócio se deu. Então, esse trabalho de realinhamento ou alinhamento da conscientização coletivista é o primeiro passo que a gente tem que fazer para a questão, porque a cooperação, obviamente, é a principal ferramenta, é a principal arma do cooperativismo. Então, após isso, a gente pode trabalhar o entendimento básico do cooperativismo e seus ritos, seus conselhos, de que forma funciona o cooperativismo, quais são os benefícios, né, e possibilidades a partir que a coletividade está constituída, né, ali minimamente. Outra ação é a formação de grupos de trabalho de viabilidade. Então, a gente tem muitas vezes a questão da produção sendo feita de forma totalmente desordenada. Cada cooperado produz na sua propriedade, traz seu produto para a cooperativa e a cooperativa, quem está à frente da cooperativa, precisa buscar mercado, algo nesse sentido. Sendo que, pegando um exemplo básico, se os produtores produzem hortaliça, se todos eles plantarem o canteiro ao mesmo tempo, eles vão ter, muitas vezes, vamos pegar uma alface, uma folhosa, a colheita no mesmo período. Então, elevando a quantidade de produtos naquele momento. E no segundo momento, pode não haver os produtos para a cooperativa comercializar. Então, desde o planejamento coletivo dessa produção, e aí vai possibilidade de aquisição de insumos de forma coletiva, baixando o custo através da cooperativa, financiamentos, atendimento de escala, realmente, mercado, tudo isso começa a ser possibilitado uma vez que é organizado os grupos de trabalho e eles fazem um planejamento coletivo, que a gente vai falar em produção no próximo slide. E nisso também a gente busca detectar os agentes de sustentabilidade cooperativista. O que é isso? Quem são as lideranças que estão em processo-chave dentro dessas cooperativas? Por mais que sejam poucos, né, muitas vezes estão na mão de 2 ou 3, mas quem são essas pessoas para que a gente consiga carregar as nossas ações de formação, as nossas ações de acompanhamento e mentoria para essas pessoas chaves, inclusive enxergando que mudanças de mindset são necessárias e também detectando que outras pessoas estão naquele ambiente, dessas cooperativas, que também podem participar desse processo. Isso é importantíssimo destacar a nossa busca pelo empoderamento feminino e protagonismo, né, das mulheres nesse processo e também dos jovens, que é uma outra problemática que a gente precisa tratar com muita seriedade, que é a sucessão. De uma forma geral, na Amazônia, o que a gente vem observando? Está havendo um envelhecimento de quem está à frente dos processos produtivos e de condução de negócios cooperativos. Se a gente não gerar uma ambiência para que essa juventude esteja nessa condução, teremos problemas de produção de alimentos, primeiramente, e até problemas sociais, né? Mas isso é um tema que merece melhor aprofundamento. Em relação ao pilar produção, a nossa proposta é ter um plano mínimo, né, de produto-mercado. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes as cooperativas produzem e buscam o mercado, e, ao invés de entender o mercado, para depois saber o que vai produzir para se inserir, né, em relação ao mercado, de que forma vai produzir, em que época vai produzir. Então, nisso vem, né, a ideia do planejamento produtivo mínimo coletivo. A gente detectar quais são as culturas, as produções mais importantes hoje em cada empreendimento dessas cooperativas que elas já estão acessando o mercado, seja ele qual for, tipo de mercado, seja institucional, seja numa feira, ou, enfim. Mas para que se comece a fazer um planejamento produtivo coletivo
E aí começar a trabalhar a cultura do cooperativismo a partir de ações práticas, de entender com a conscientização, a partir de resultados práticos, a importância da coletividade, né, que permeia, né, de forma basilar o cooperativismo. Outra coisa também são os controles, né, por cooperados e estoques estabelecidos. A gente propõe isso também como agenda mínima que as cooperativas passam a ter. A maioria das cooperativas, infelizmente, a partir de alguns dos diagnósticos, já fizemos alguns mapeamentos, alguns estudos, ela não tem sequer o entendimento mínimo do controle de produção dos seus cooperados. Então, isso dificulta muito qual é o potencial realmente de atendimento ao mercado, de crescimento desse negócio, de possibilidade de verticalização de cadeia, de agregação de valor, tendo um fluxo mínimo, né, sem ruptura. A mesma coisa de atendimento a mercados, de ampliação. E no eixo gestão, a gente apresenta também como agenda mínima um planejamento estratégico em agroprodutores. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes, em muitos outros trabalhos, a gente vai enxergando que as cooperativas já tiveram algum tipo de apoio, tem um planejamento estratégico de gaveta, um planejamento estratégico bonito, bacana, que foi feito a partir de algumas oficinas ou de alguma consultoria externa, de alguns desses projetos de apoio, como a gente já citou, que existem, mas que ficam na gaveta porque no cotidiano, no dia a dia, as poucas pessoas, muitas vezes, que estão ali à frente, liderando esses processos, não conseguem colocar aquilo ali em prática. Ou simplesmente nem entendem que termos estão ali contidos naquele documento. Então, a gente propõe uma reflexão estratégica, né, um olhar um pouco mais simplificado, mas prático e pragmático para a condução real, né, de ações principalmente pautada nas prioridades dessas cooperativas, e assim ganhando-se, né, a cultura, né, o entendimento, a educação do planejamento de negócio. Outra agenda mínima é ter uma gestão financeira da cadeia de valor e esses controles contábeis. Como já falei de controles contábeis, são muitos os relatos e os achados, né, de ações de erros contábeis, bem como a falta do real mapeamento financeiro da cadeia de valor desses negócios. Então, a gente tem problemas, como eu disse, às vezes não é levantado qual é o imposto que é ferido, qual é a logística que realmente custa aquilo dali, e as operações são mascaradas, dando problema para esses negócios. Então, uma gestão financeira da cadeia de valor é uma das agendas mínimas que a gente propõe aqui também. Então, um grupo também de trabalho de viabilidade da área de gestão, né, e processos organizacionais mapeados. O que a gente chama de grupo de trabalho de viabilidade também na gestão? Que são as pessoas que realmente vão conseguir tocar aquilo de uma forma, né, acompanhada. Então, um dos quesitos é que tenha pelo menos um contratado, né, um colaborador que realmente trabalhe com a área da gestão. E também buscar esses processos organizacionais mapeados para se entender como lidar com eles e entender quais são os fluxos reais de processos dentro desses empreendimentos. Dentro do pilar agregação de valor e verticalização de cadeia, a nossa agenda mínima proposta é inovação e agregação de valor para produtos focos. O que a gente quer dizer com isso? Quais são os produtos principais que essas cooperativas entregam? É um tipo de fruta, é o açaí, é a mandioca, seus derivados, e como é que a gente pode agregar valor a partir desses produtos focos que tenham o mínimo de viabilidade no sentido de escala produtiva, que a gente possa buscar mercados realmente contínuos para esse tipo de produtos. Outro desafio também são as regularizações legais. Muitas das nossas cooperativas têm já até, inclusive, beneficiamento de produtos, mas muitas vezes essas unidades produtivas de beneficiamento não são legalizadas, estão causando a instabilidade pela clandestinidade, podendo, né, resultar em problemas graves para as cooperativas, além da segurança alimentar do consumidor. Então, a gente vai buscar, né, como agenda, a regularização legal dessas unidades de beneficiamentos e os controles de qualidade estabelecidos dentro desse processo. Além dos processos logísticos. Também o entendimento dos melhores processos logísticos. Não existe processo logístico, não é simplesmente, né, o frete, o transporte, mas o armazenamento,
o armazenamento na cooperativa, o armazenamento em centros de distribuição, o armazenamento onde couber nesse fluxo, né, de logística. E, por fim, o mercado. Entendimento do estudo mínimo de mercado para aquele tipo de produto que essas cooperativas, né, possuem na sua produção, quais aqueles que têm escala, que conseguem atender esse mercado, criar estratégias de inteligência de mercado institucional diante das possibilidades existentes do mercado institucional com PA e com PNAE, que ainda são subatendidos, né, dentro dos municípios, dos órgãos federais, enfim, dos órgãos estaduais, dos órgãos compradores, e que nesse momento, para essas cooperativas, pode sim significar, né, se buscar não a total dependência desse tipo de mercado, mas esses lacunas, esse tipo de oportunidades devem ser buscadas diante da estabilidade mínima que se dá quando se tem um contrato de fornecimento no ano, e a gente pode trabalhar nisso algumas ações de melhorias de fluxo de processo, de entendimento de padronização de produtos que vão reverberar no mercado privado, né? A partir também de posicionamento para nichos de mercado privado. Por que a gente propõe a agenda mínima como agenda mínima, posicionamento para nichos de mercado privado? Porque muitas vezes as cooperativas têm produtos com inúmeros apelos, desde sabor, desde forma de produção, uma produção mais agroecológica, desde as questões sociais, né, e desde as questões ambientais, já que a gente está tratando da Amazônia. Mas muitas vezes os produtores buscam feiras, supermercados, onde não necessariamente está ali o público-alvo, né, mais assertivo para que leve em consideração todos esses atributos e todos esses apelos que podem gerar agregação de valor. Já que a gente está falando, inclusive, de escalas produtivas reduzidas, buscar nichos, né, que pagam melhor por isso, que a gente pode se concentrar as nossas estratégias, desde marketing até estratégias logísticas, é fundamental para o processo de viabilidade, né, e desenvolvimento econômico dessas cooperativas. E também buscar fortalecer essas marcas e a imagem institucional, né, se tornar conhecida e apreciada. Precisamos elevar o entendimento da sociedade em geral da importância dessas cooperativas, da produção dessas cooperativas, e para isso precisamos trabalhar, como qualquer outro negócio, a marca desses negócios, né? A marca desses produtos. De que forma que a gente trabalha isso, que é uma deficiência, uma dificuldade já histórica neste público. Então, diante de todos esses desafios, vamos buscar soluções, né, a partir desse trabalho entre sistema OCB, o sistema nacional, o sistema OCB, das unidades estaduais, a DGRV e com o trabalho da nossa Solução Sustentável, como consultoria nacional, nós também desenvolvemos uma metodologia que se chama Matriz da Cooperação. Em que consiste a Matriz da Cooperação? É a busca, o mapeamento de alianças estratégicas. O que a gente quer dizer com isso? O SEBRAE, por exemplo, já é um parceiro da Matriz de Cooperação, tanto no Pará quanto em Rondônia, Ministério da Agricultura, secretarias de Estado, né? O que a gente quer dizer com isso? CONAB, todos esses órgãos, e demais órgãos que atuam com o ambiente, né, agrário, com o ambiente rural, com a agricultura familiar, têm suas metas e projetos, né, têm seus indicadores, têm seus planejamentos. Então, muitas vezes precisa, né, trabalhar com um público-alvo bem definido. E o cooperativismo traz essa possibilidade da organização social desse público-alvo. Então, baseado nas necessidades das nossas cooperativas, a gente faz um mapeamento de que instituições, né, podem atuar conosco nesses enfrentamentos. E aí a gente busca as conexões com os stakeholders, ou seja, entender quem são, inclusive, porque quem faz as instituições são pessoas também, assim como quem faz as cooperativas são pessoas, quem faz as instituições também são pessoas. Que pessoas estão à frente desses processos, de que forma a gente alinha as ações para poder dar um fluxo mais ágil, né, na busca de soluções e na mitigação desse desafio para essas cooperativas. E nesse sentido, fazemos a diagnose, né, diagnosticamos junto aos nossos parceiros quais são seus né, programas e projetos temáticos e cruzamos para as áreas. Um exemplo é o SEBRAE, que tem seu programa, né, o SEBRAE Tech, de inovação. A gente acabou de falar de marcas, a gente acabou de falar de inovação e agregação de valor, então, de gestão. Então, tudo isso a gente pode contar, por exemplo, com a parceria do SEBRAE dentro desse processo, né,
junto a essas cooperativas. E a gente dividindo muitas das ações, né, para que vários parceiros juntos, né, de uma forma de rede, uma forma de matriz, consigam impulsionar esses negócios da agricultura familiar e, acima de tudo, gerando empoderamento dos atores ali contemplados. Então, nesse sentido, vou falar que num resumo executivo, a metodologia, o fluxo da metodologia do projeto em si, do Acelera Coop. A ideia são 18 meses por cooperativa, né? Então, as etapas, elas estão aqui no fluxo. Primeiro, a gente começa com a diagnose sistêmica, como já mostramos anteriormente, como é que funciona esse diagnóstico. E aí a gente já capta as ações corretivas imediatas, então existem ações que a gente já percebe uma possibilidade de enfrentamento prioritário, já começamos, né, a trabalhar nesse sentido. A partir da diagnose, na verdade, a gente faz a validação de critério para a cooperativa participar do Acelera Coop, né, tem alguns critérios que elas estejam realmente, né, legal, que realmente os processos, que tem ambiência para se receber todo as soluções e atuações e ações, tanto do sistema OCB quanto dos parceiros. E aí, voltando aqui, a gente já busca essas ações corretivas imediatas para dar resultado em ações, muitas vezes, que são prioritárias, nível 0, né? Precisa ser logo feito um trabalho. A matriz da cooperação, ela vem andando junto com todo esse processo, que ao mesmo tempo que a gente diagnostica a situação, o cenário dessas cooperativas, a gente já começa a entender que parceiros são esses tocantes, né, as soluções necessárias para o enfrentamento desses desafios. E aí a gente aponta, na sequência, uma reflexão estratégica, então a gente realinha, né, o cenário do negócio, faz onde se tem, a gente faz uma reavaliação, né? Está tudo aqui com missão, com visão, com valores, objetivos estratégicos e criação de metas. E onde não se tem, a gente busca, né, estimular a criação da missão, de visão, dos valores, enfim, de toda essa estrutura de negócio, já levando, né, uma elevação da maturidade do negócio e de um olhar mais empreendedor sobre os processos. Ao mesmo tempo, começa também um apoio contábil, né, nos controles internos desses negócios cooperativos. E aí são gerados planos de ação. Né, planos de ações que sejam factíveis, que sejam realmente protagonizados pelos líderes e pelas pessoas envolvidas nas cooperativas, a partir das definições de soluções também integradas da matriz da cooperação, né, esses parceiros institucionais, diante do tipo de plano de ação que foi gerado, SESCOP, a SESCOP Nacional, DGRV, esses dois, SESCOP Nacional, DGRV, a Susan e a Camila, vão poder explicar um pouco melhor como que vai funcionar o papel desses parceiros, né, no processo, desses condutores, né, não são parceiros, mas são os coordenadores do processo. A OCB e agilidades estaduais, quem é que vai estar tocando, né, o dia a dia, o cotidiano, só que realmente conhece e vai estar nesse trabalho cotidiano com essas cooperativas. Então, isso basicamente né, a estrutura do projeto, de uma forma bem fluida e para buscar dar soluções pragmáticas e rápidas dentro do processo da condução desses negócios. E aí os resultados esperados são o aceleramento do desenvolvimento de cooperativas agropecuárias no Norte e no Nordeste, gerando modelos para replicações regionais. Muito importante que a gente busque esse efeito de transbordamento. Então, essas cooperativas que estão sendo escolhidas para ser aceleradas, elas não só estão sendo escolhidas para ser aceleradas como negócio próprio, mas que sirvam já de modelo, de exemplo, para outras cooperativas nessas regiões, no estado, enfim. Que os cooperados também venham obtendo mais benefícios econômicos e sociais, né, dessa associação com a cooperativa, dessa relação, né, com a cooperativa, gerando, inclusive, maior fidelidade e possibilitando bem-estar e dignidade dos produtores e suas famílias, e também a consolidação do cooperativismo como ferramenta de desenvolvimento econômico, sobretudo da agricultura familiar no Norte e no Nordeste. E, para finalizar aqui a minha fala sobre a metodologia, quero colocar uma consideração muito importante para mim, é que a preservação da Amazônia e o desenvolvimento econômico viável
obrigatoriamente estão relacionados com o modo de vida do seu povo. E neste cenário, a sustentabilidade real perpassa pelo cooperativismo como ferramenta, sobretudo diante da importância da agricultura familiar nesse processo. O que eu quero dizer com isso? Não tem como discutir a Amazônia se não discutir os amazônidas, né? Então, e isso está na mão da agricultura familiar, de uma forma geral. A produção de alimentos, a gente sabe que está na mão da agricultura familiar. E a relação com o território tem muito a ver. E a agricultura familiar, como a gente diz aqui, não são só, né, a questão dos agricultores familiares, mas tudo que se classifica como agricultura familiar oficialmente. Os povos tradicionais, extrativistas, ribeirinhos, enfim. Então, o Acelera COP busca ser uma metodologia, um projeto, né, de mitigação desse desafio e de desenvolvimento para esse público-alvo tão importante para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo, diante da importância desse bioma. Então, muito obrigado. E agora eu quero chamar a Suza Vilela, gerente de desenvolvimento organizacional e cooperativas do Sescop Nacional, para dar a visão do Sescop e também falar do seu papel nesse importante projeto para as cooperativas da Amazônia. Oi, Andres, obrigada, viu? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de trazer um pouquinho desse projeto, né, que a gente desenvolveu, o Acelera COP, um programa, onde ele teve como inspiração lá nas nossas cooperativas do Pará. Ele nasceu dentro de um projeto da Unidade Estadual do Pará, e o nosso propósito aqui é apoiar as nossas cooperativas para que elas acelerem mesmo. É o convite que a gente faz às nossas cooperativas em acelerarem, né, o seu desenvolvimento, buscando resultados, dentro do que a gente viu aí como boa prática lá no estado do Pará, junto às suas cooperativas. Esse projeto, esse programa é realizado pelo Sistema OCB, onde o Sistema OCB ele é composto por 3 casas, a nossa casa do Cenicop, que tem como objetivo a nossa confederação, a OCB, a nossa instituição de representação e defesa do cooperativismo, e o Sescop, a nossa entidade de formação profissional das nossas cooperativas. E aqui a gente traz também, dentro do projeto, o nosso parceiro, a Confederação Alemã, a DGRV, para participar desse grande projeto das nossas cooperativas da região Norte e Nordeste de agricultura familiar. E como o Andres falou aqui, ele percorreu todos os pilares de sustentabilidade do projeto, né? A gente traz aqui qual que é o papel do Sescop, do Sistema OCB nesse projeto, tá? A gente tem os pilares da sustentabilidade, a gente trabalha a organização social, a produção, a gestão, todas essas temáticas, as 5 temáticas, e como é que a gente faz isso, né? A gente percorre um diagnóstico, como o Andrews trouxe, para quê? Para a gente saber exatamente em que ponto a cooperativa está. A gente tem ferramentas para isso, um diagnóstico onde avalia a governança e gestão, uma diagnose mais profunda, verticalizada aí na cooperativa, para entender essa realidade, as dificuldades e as oportunidades que a cooperativa tem, para que a gente possa oferecer a melhor solução a ela. Passando aqui, a gente também tem a reflexão estratégica, como o Andrews trouxe, para saber para onde a cooperativa quer ir, né? Então, a gente vai saber aonde ela está e para onde ela vai caminhar, e para que a gente traga soluções, né, adequadas a ela, seja de profissionalização do seu quadro de empregados, seja para profissionalização, melhoria da gestão ali do seu cooperado, né, da sua produção, enfim, por meio do quê? Das nossas ferramentas da matriz de cooperação, onde vai identificar os nossos parceiros, as nossas alianças estratégicas, e aí tem um papel muito forte da OCB, onde ela vai articular aí com os nossos, seja na
municipal, estadual, federal, para que a gente possa entregar a cooperativa ao mercado. E o plano de ação, onde a gente vai trazer também a identificação, né, a partir do diagnóstico e da reflexão, quais são as ações que a cooperativa vai precisar desenvolver, os processos que vai precisar melhorar e as soluções que o Sescope vai apoiar, seja na capacitação das pessoas, mas também na implementação de novos processos, né, por meio de, seja de consultoria ou de uma instrução prática assistida, numa transferência de conhecimento, aí a gente vai estar colocando, e a mão na massa da cooperativa, como o Andrews trouxe, o protagonismo da cooperativa é extremamente importante. E os resultados esperados aqui, né, com toda essa entrega que a gente faz de soluções, de parceiros, de articulações, a melhoria, essa atividade econômica organizada, né, o maior benefícios econômicos e sociais ao nosso cooperado, a evolução da estabilidade do negócio e o crescimento sustentável. A governança do projeto, ela está estabelecida onde o Sescope, né, a unidade nacional aqui, ela é gestora do projeto, é mantenedora do projeto também. A gente tem as nossas unidades estaduais, que são as executoras, né, são as que estão com as nossas cooperativas executando. A OCB, a nossa parceira de representação e defesa do cooperativismo, que olha bastante a questão do mercado também e nos apoia nesse projeto, e a DGRV também como uma parceira estratégica, onde ela tem como um foco bastante forte aí nas questões de governança. Então, são todos os nossos parceiros importantes para o projeto. E aí eu convido a vocês, as cooperativas que estão aqui com a gente, a entrar, né, nessa aceleração aí das nossas cooperativas, nessa facilitação que a gente está trazendo no projeto, para que a cooperativa se desenvolva e alcance os resultados necessários, desenvolvendo, melhorando as condições de vida do nosso cooperado. Eu queria trazer aqui agora a nossa parceira estratégica, Camila, da DGRV, para falar um pouquinho do papel da DGRV nesse projeto, esse papel importante. Obrigada, Susan, já vou entrando aqui. Gente, deixa eu me apresentar, eu sou a Camila, eu sou gerente de projeto da DGRV no Brasil. A DGRV é a Confederação Alemã das Cooperativas. A gente tem escritório em São Paulo e vem atuando aqui no Brasil junto com as cooperativas brasileiras há mais de 20 anos. Vou compartilhar minha tela aqui também com vocês, para a gente poder conversar um pouco. Então, para orientar o que a DGRV, né, a Confederação Alemã das Cooperativas, está fazendo aqui no Brasil, então a DGRV é uma instituição irmã da OCB, então faz a promoção, defesa dos interesses, de todas as cooperativas na Alemanha, então promovendo o interesse dos seus associados. Mas ela tem uma tarefa um pouco mais ambiciosa, que é o desenvolvimento do cooperativismo internacionalmente, e aí com trabalhos de assessoria técnica internacional. E é nesse trabalho aí que a gente tá aqui no Brasil e vem desenvolvendo vários projetos há vários anos. Então, a DGRV fez parte aqui, acho que desde a concepção da ideia do Acelera Cooper, uma coisa que estava na nossa cabeça, também estava no sistema OCB, e aí em conversas com o Sescope foi aparecendo essa ideia. Já em 2019 a gente começou a estruturar muitas coisas, pensamos em pilotos, fomos surpreendidos pela pandemia, vários desafios apareceram, muitas coisas que tinham sido planejadas tiveram que ser reorientadas, e enfim, a gente espera que logo em breve estejamos aí com uma situação um pouco melhor para botar o trabalho um pouco mais rápido em dia. Então, nesse papel internacional da DGRV aqui no Brasil, a gente está dentro de um projeto que é para a América Latina e para o Caribe, que envolve 10 países, e esse projeto chama Participação, Energia e Bem-Estar, Sustentabilidade em Cooperativas na América Latina. É um nome bem amplo, mas que traz aí os 3 pilares de atuação da DGRV. Um é de redes em zonas rurais, ou seja, o trabalho com cooperativas agropecuárias. O outro é o tema das energias limpas e sustentabilidade nas cooperativas em geral.
E o último, com as cooperativas de crédito. Esse projeto tem o objetivo de contribuir para a maior participação social, ambiental, econômica das cooperativas e de pequenos produtores, e dessa forma alcançar maior prosperidade, renda sustentável e bem-estar. Esse projeto ele tem duração de 3 anos, e ele é financiado pelo Ministério Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Obviamente, ele está alinhado aqui com os objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente esses 3 que eu coloquei aí, que são da fome zero e agricultura sustentável, garantir o acesso à energia acessível e confiável para todos, e também promover a industrialização inclusiva e sustentável. E agora, na prática, chegando aqui no nosso Acelera COP, né, qual que é o papel da DGRV como apoiadora desse projeto? Então, o nosso mão na massa está bem vinculado com o plano de ação, né? Tanto o Andrews quanto a Susan já contaram para vocês, né? Chegam depois do diagnóstico, vamos fazer um planejamento estratégico e tem um plano de ação, e esse plano de ação vai identificar aí quais são as dificuldades das cooperativas e quais são as necessidades de melhoria. E a DGRV se propõe a trabalhar em 3 áreas. Uma delas é fornecimento de soluções. Esse é um tema bem amplo, vai ser identificado para cada cooperativa, através lá no diagnóstico ou na reflexão estratégica, quais são os pontos principais e prioritários para se trabalhar, e isso pode ser trabalhado através de uma consultoria, uma capacitação, uma instrutoria assistida. Os temas vão estar sempre dentro daqueles 5 pilares que o Andrews trouxe para a gente, então, da gestão, no mercado, pode ser um tema ambiental, questão de energia, né, já que também esse é um dos trabalhos que a gente faz. Então, isso vai acontecer em cada cooperativa da forma que for mais adequado para ela. Depois, um olhar que a gente tem bastante grande é o olhar para a governança da cooperativa, né? Então, dentro desse programa, a gente fez uma análise dos temas prioritários da governança que podem gerar mais impactos e resultados em menor tempo possível. A ideia é trabalhar esse grupo de temas de forma a sensibilizar, a capacitar a cooperativa para que fique entendido o que cada um deles significa ou não ter algum deles que risco traz, e depois, junto com a cooperativa, identificar 2 desses temas, 2 soluções que a gente vai ajudar a colocar a mão na massa, então um pouquinho para a prática e ver o que é possível ser feito, né? O tema da governança, ele é super amplo, ele não acaba nunca, quando eu terminar esse, sempre vão ter próximos, mas a ideia toda é conseguir, ao final do projeto, né, ter ampliado a transparência da administração da cooperativa, ajudar também a obter melhores resultados econômicos, incentivar a governança a estar atenta a inovações para proporcionar melhor qualidade dos serviços ao quadro social. Enfim, tem aí um leque enorme de temas a serem trabalhados. E por último, mas nada menos importante, a gente tem uma figura que a gente deu o nome de articulador local. O articulador local vai ser uma pessoa muito importante na coordenação todo desse projeto. Vocês viram que tem vários atores envolvidos, então ele vai ser esse elo entre todos esses atores e principalmente ali localmente com a cooperativa, né? Então, está lá com bastante frequência, conversando com a cooperativa, coordenando as ações que podem acontecer ou que vão acontecer, ter esse apoio local, fazer eventuais assistências técnicas, mentorar. Esse articulador local, ele vai ser por estado, esse é o nosso propósito, que pelo menos a gente tenha pelo menos um articulador por estado. A ideia é que esteja bem próximo da cooperativa e ele esteja também presente fisicamente, sempre que possível, ali apoiando nas atividades gerais e no desenvolvimento e coordenação desse projeto, né, seja ali na matriz de cooperação, que a gente já contou que tem também. Então, como são várias ações acontecendo, e a ideia é ter sinergia, que a gente possa aproveitar das ações que todos os atores estão fazendo em benefício da cooperativa, então é bom que tenha alguém ali que também ajude a organizar essa história toda. Eu queria ressaltar também, mais uma vez, já foi trazido isso, mas outra vez, que a ideia desse projeto é trazer instrumentos, dar ferramentas para que as cooperativas e seus cooperados possam se desenvolver.
Então, eles são, né, as cooperativas e os cooperados devem ser protagonistas nessa história toda. É um processo, só assim a gente vai garantir um processo de crescimento sustentável. E a ideia aí, no final, é ter melhores condições de vida, aumento do bem-estar de todos os envolvidos e também na região onde essas cooperativas estão envolvidas. Então, da minha parte é isso hoje. Muito obrigada. Agora eu quero chamar o superintendente Júnior Serra, do Sistema OCB Pará. Esse estado, né, essa unidade estadual que teve no GESCOP, teve na criação do GESCOP a pedra fundamental para poder gerar o AceleraCOP, nessa maturação da metodologia, para falar um pouco dessa experiência, das expectativas agora com o Estado ampliando essas ações. Contigo, Júnior. Andros, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre é um prazer falar do cooperativismo, do nosso cooperativismo. E quando a gente idealizou o então GESCOP aqui no estado do Pará, foi muito em função de uma necessidade das cooperativas para que elas pudessem se enxergar enquanto empreendimentos e que estavam inseridos no mercado. Nós percebemos que a grande dificuldade desses empreendimentos era na parte da gestão e precisamente na questão dos seus controles, bem como se visualizarem um cenário, tanto no aspecto de mercado, entender onde elas estavam inseridas e como elas poderiam chegar lá na frente. Então, a gente idealizou com a nossa equipe aqui no estado e depois, quando a gente pensou em dar um upgrade nesse programa, nessa metodologia, a Unidade Nacional, por meio da Susan, tomou conhecimento e trouxe uma robustez maior. Hoje, aqui no Pará, a gente tem cooperativas já estão atuando e a gente pretende ampliar e o ideal, na minha visão, enquanto gestor da nossa unidade estadual aqui, é que esse programa possa alcançar o maior número possível de cooperativas, porque dessa forma a gente entende que, de fato, elas se enxergarão e acelerarão o seu desenvolvimento, que esse é o principal objetivo do programa. A explicação do Andros, ele traz uma riqueza em detalhes, né, mas infelizmente talvez só na prática as pessoas possam visualizar. Eu penso que assim como o nosso, eu digo, primo Sebrae tem desenvolvido e apoiado a micro e pequena empresa no seu desenvolvimento, o AceleraCOP, com o apoio da DGRV agora também, consegue sim fazer o desenvolvimento das cooperativas, inicialmente, e eu acho legal destacar isso, com as cooperativas da agricultura familiar, que é um mercado muito interessante para a nossa região, que são empreendimentos que hoje, somente no Pará, correspondem nós temos diversas cooperativas atuando nesse segmento, acessando mercados interessantes, mas ele também, daqui a pouco, nós vamos conseguir acelerar cooperativas de qualquer segmento, seja ela de catadores, seja ela de transporte, seja qualquer empreendimento, de fato, a gente consegue fazer uma aceleração. E o mais interessante, a gente tem um testemunho da primeira cooperativa que nós aplicamos essa ferramenta, há algum tempo atrás, foi que a partir do momento que ela começou a se enxergar, essa cooperativa já existia há 15 anos no mercado, ela começou a se enxergar e uma das primeiras coisas que ela fez foi revitalizar toda a sua marca, a rotulagem, a embalagem dos seus produtos que eram comercializados, bem como também o seu corpo de dirigentes, presidentes, sentiu a necessidade de contratar uma pessoa para cuidar da parte administrativa financeira. Então, hoje, a cooperativa possui um gerente, ela é uma cooperativa da agricultura familiar e que esse gerente ele é responsável por toda essa organização. Então, o AceleraCOP ele é um programa que potencializa o desenvolvimento da cooperativa. Eu acredito que se a gente conseguir realmente que todas as cooperativas aqui da nossa região norte, que por muitas vezes a gente fica desassistido de ferramentas, eu penso que hoje o sistema OCB SESCOP tem uma ferramenta que é muito útil para o seu desenvolvimento. Acho que seria isso, Andros. Maravilha, Júnior. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos, porque o seu pioneirismo é muito importante para todo esse processo que vem se construindo para se discutir um cooperativismo cada vez mais forte na Amazônia, a partir das experiências exitosas aqui no estado do Pará. E agora quero chamar o superintendente do sistema OCB Rondônia, William Ramos, outro estado que já conta com a AceleraCOP, e para ele falar um pouco das experiências,
né, que já tivemos, utilizando a base da metodologia desse projeto, falar um pouco da expectativa da unidade estadual. É contigo, William. Oi, Andreas. Gostaria de cumprimentar a todos, né? Esse momento importante que para o cooperativismo na Amazônia Legal, né? Que vem a partir de um projeto, né? Que foi identificado como uma boa prática como já foi falado lá em Belém do Pará, na unidade no qual o Júnior Serra é o superintendente, né? Em um momento nós, em uma determinada reunião, nós sentamos para conversar e eu perguntei como que ele estava desenvolvendo, o que ele estava fazendo, qual a metodologia utilizada com as cooperativas da agro lá do Pará. E foi quando nós tivemos conhecimento da ferramenta, né, o modelo dos 5 pilares que estava sendo aplicado, e passamos a utilizar aqui também no estado de Rondônia, né? A metodologia base, né, do Acelera Coop, nós aplicamos aqui no estado a partir de 2020, no ano passado. Nós iniciamos com 4 cooperativas, né? O RECA, a Coaprolim, Copaité e Coprogiral, né? E que com esse projeto piloto já inicial, nós tivemos vários resultados práticos, né? No qual nós conseguimos de imediato resolver alguns problemas, alguns gargalos das nossas cooperativas, que foi identificado através da diagnose, né, que está dentro daqueles 5 pilares que o Andrews mencionou e falou no início. É uma forma, um movimento sistêmico e estruturado, no qual a gente capta e identifica os principais gargalos, né, da cooperativa, e através da diagnose ele consegue identificar e nos permite, né, mitigar os riscos e os problemas que as cooperativas venham ter, né, no seu dia a dia, no momento da sua execução das atividades, né, do dia a dia. E a partir daí é onde entra a matriz da cooperação, né, que é o momento que o projeto ele busca os parceiros, né, os potenciais parceiros, para trabalhar a dificuldade e os gargalos que as cooperativas que foi identificado através do diagnóstico, né? E vários bons exemplos, vários práticos, né, que nós escolhemos nesse momento, né? Eu posso citar alguns aqui que foram bem importantes na primeira rodada de visita, na primeira rodada do diagnóstico. Nós identificamos, acionamos nossos parceiros, né? Qualificamos as ofertas com a demanda dos parceiros e já tivemos um resultado imediato. Um dos exemplos foi a legalização da fábrica de castanha do Brasil, da Copaité, né, no qual nós tivemos a parceria do MAPA, né, um grande parceiro nosso, que está dentro da matriz da cooperação, que fez a intervenção no momento correto, na hora correta, e nós conseguimos liberar a legalização da fábrica de castanha, né, que era algo tão importante e que deu bastante resultado para a cooperativa, que ela pôde comercializar o seu produto. Né, nós tivemos licenças a polpas de fruta, liberação de embalagem, né, no RECA, no qual o MAPA também esteve presente, nos ajudando. Início do processo de certificação de viveiro de mudas da Coprogiral, né, resposta à necessidade de correções do laticínio da Coaprolim, né, ou seja, através da diagnose que foi feita na cooperativa, nós já identificamos vários gargalos, várias necessidades de apoio, de melhoria, né, e através da matriz, que a matriz ela vem a partir do projeto, a gente consegue trazer os parceiros e resolver aquela situação com a cooperativa. Né, e sem falar no quase 500 mil, né, que nós conseguimos, né, no meio da pandemia, no momento mais crítico da pandemia, em parceria com a Conab, nós conseguimos acessar o edital com nossas cooperativas e conseguimos acessar quase R$500 milhões, né? Então, já é um ponto positivo, já é algo a se comemorar, que, né, no momento tão crítico, tão importante, tão necessário, o sistema, né, o sistema OCB, por meio, né, do projeto do Acelera Coop, nós conseguimos dar essa resposta imediata para eles, para que eles conseguissem continuar, né, as suas atividades, porque
no dia a dia nós sentimos e vemos dificuldades nas nossas cooperativas, né, da base de agricultura familiar, e no momento de pandêmico, momento de crise, ainda agravou um pouquinho mais, mas com algumas intervenções nós conseguimos dar uma sobrevida às cooperativas para que elas continuem sua caminhada no dia a dia, né? Agora, em 2021, através do Acelera Coop, nós identificamos 2 cooperativas que estavam preparadas para serem aceleradas, né? Que é o RECA e a Coaprolim. Através também do diagnóstico o estruturado que foi realizado, né? Nós identificamos potenciais para que elas consigam, né, se desenvolver de uma forma mais rápida, né? Por estarem preparadas, por ter uma gestão um pouco mais madura, né? Então, isso facilitou bastante. E as outras cooperativas que estão inseridas no projeto, nós vamos continuar o atendimento dela, só que a partir de um projeto que ele é semelhante ao Acelera Coop, né? Que é um projeto estadual nosso, que é o Rondocop, que utiliza o Acelera Coop como uma metodologia básica, como metodologia base. Então, esse trabalho, esse projeto, né, que une a unidade nacional com os estados, DRGRV, trouxeram já bastantes resultados importantes para a nossa cooperativa, né? Então, é nessa levada que nós vamos continuar, né, seguindo com o projeto em busca do desenvolvimento das nossas cooperativas, né? Aqui no estado de Rondônia, especificamente, é altamente agro, né? Porém, nós precisamos, através de ferramentas, através de projetos como esse, dar o apoio necessário para que a gente consiga, né, com que as cooperativas elas se desenvolvam, né? Que a base da agricultura familiar ela venha a ser desenvolvida e a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão envolvidas. E seria essa minha contribuição, Andrews, né? E dizer que esse momento é um momento único, no qual nós temos a responsabilidade e o compromisso, né, de fortalecer as nossa base da agricultura familiar e fortalecer o cooperativismo na Amazônia Legal. Muito obrigado, William. E agradeço também, né, todo esse esforço, todo esse trabalho, estruturar isso realmente na base de preocupação das nossas cooperativas agropecuárias. E, findando aqui esse painel, dizer também da alegria, né, como do Estado ser parceiro nesse processo, para nós, Soluções Sustentáveis, agradecer toda a confiança do Sescop Pará, onde a gente iniciou toda essa nossa caminhada de entendimento do cooperativismo. Então, o superintendente Júnior tem extrema importância nesse processo. Agradecer a você por acreditar e permitir que a gente amplie esses horizontes. Agradecer a Camila, né, ter a DGRV parceira nesse processo e contribuindo muito, né, nessa condução já via Acelera Coop. E vamos dar Susan, agradecer ao Sistema OCB nacional, esse olhar tão necessário para as regiões do Norte e do Nordeste, a gente está falando um pouco mais do Norte por causa da Amazônia, e desse entendimento de buscar metodologias compatíveis à realidade de uma região tão importante, né? E tanto se fala de Amazônia, mas para realmente se discutir a Amazônia, precisa se debater os amazônidas, né? As pessoas que aqui vivem. E, então, o cooperativismo eu vejo realmente como a melhor ferramenta de organização social desse povo do agro para se debater, primeiro de tudo, dignidade. E aí, por consequência, conseguir discutir formas reais de preservação ambiental e de mitigação da fome. Isso, sim, é o mais importante nesse processo todo. Então, muito obrigado. Espero que esse programa se acelere também ao transbordamento junto aos demais estados e que a gente construa uma Amazônia unida e cooperativa. Muito obrigado.